Muito boa noite, paz e bem. Gratidão a todos vocês por reservarem esse momento para estarmos aqui juntos. Vamos ver como que a nossa internet vai se comportar, mas vai dar tudo certo, né? Quando a gente iniciou esse trabalho do Vozes Ancestrais, o primeiro encontro que nós fizemos foi com a Moringaia, né? E nós iniciamos com a intenção de trazer esses conhecimentos ancestrais para que a gente se recorde, reverencie todo esse conhecimento, né? E com isso também a gente reverencie a nossa ancestralidade. E através dessa energia, a gente utilizar todo esse conhecimento, todas as práticas para o nosso despertar, para favorecer esse despertar. Todos que estão aqui já estão nessa jornada, alguns há mais tempo, outros menos tempo, mas indiscutivelmente, todos nós temos um objetivo em comum. O que move esse objetivo é a força do amor, né, Ludmila, chefe Coração de Búfalo aí, ó, presente, é a força do amor. E é isso que a gente traz, então, nesse encontro. O primeiro e segundo tema vai ser o Viracocha, ou Viracocha, eu vou falar mais para frente, né? Os próximos encontros, a gente já está vendo aí alguns alinhamentos com candeias, com borboletas azuis, quem mais se interessar é só estar entrando em contato, a gente vai trazer outras práticas, tá? Mas a base é resgatar essa energia ancestral, trazer esse conhecimento para a nossa prática diária. E hoje nós temos a felicidade, agora eu sou profissão repórter, porque nós temos hoje a felicidade de receber a Cidade Planetária de Luz, Flor da Vida, Belo Horizonte, Contagem. Belo Horizonte que tem um histórico indígena também, né, Minas Gerais em si, mas Belo Horizonte tem um histórico bem legal, e eu fiz a tarefinha de casa, eu dei uma pesquisada antes de chegar aqui, né? E assim, então, quando a gente traz essa ancestralidade, nós estamos reconhecendo, reverenciando todos esses nossos ancestrais, sejam afros, indígenas, né? Todos os seres que de alguma forma contribuíram para aqui, agora, nesse momento, nós pudéssemos estar aqui compartilhando esse conhecimento. Eu os reverencio, dou graças a todos eles. E para a gente, então, começar, eu gostaria que a PECOL, Flor da Vida, se apresentasse, que os membros se apresentassem para nós, falassem um pouquinho, fiquem à vontade para falar o que sentir no coração aí, tá? Na combinação de vocês aí. Bom, gente, eu sou Ludmila, prazer imenso de receber todos aqui, de ter tido a honra de ter sido convidada pela Andréia para esse projeto bacana sobre a ancestralidade, que é uma marca nossa, né? Que a gente tem que honrar e agradecer muito. E então eu agradeço muito a presença de todos, e foi um estímulo muito bom para que a gente revisitasse o passado mesmo, mas com um olhar diferenciado, né? Não daquele passado que deixou alguma marca desafiadora ou desagradável. Não sei se a gente pode falar assim que é desagradável, porque tudo que passou faz parte da nossa história, e como história a gente se reconhece hoje naquilo que aconteceu no passado, né? Então a gente honra muito a nossa ancestralidade por isso, e sempre agradecendo e deixando ir. A gente não pode se esquecer disso, né? Que é uma construção, sim, mas que a gente deixa ir e viva de uma forma intensa, agradecida, honrosa por tudo que passou, mas que a gente tem que trilhar o nosso caminho, que ele é importante, muito importante, né? O ponto de partida é muito importante. Então é isso. PECOL Belo Horizonte, Contagem, Minas Gerais, Ludmila, e vamos passar para outro membro. Se deixar, eu falo demais. Gratidão, Ludmila, saudade de você.
Ah, igualmente, Luciana. Eu sou Simone, da Cidade de Luz, Flor da Vida, BH, Minas Gerais, e sou grata por estar aqui neste momento com todos vocês, nesse aprendizado ancestral, e estou aqui para aprender, para escutar, para falar, ouvir, né? E sou muito grata por tudo. Gratidão. Gratidão, Simone. Eu vou pedir para quem não estiver falando, para deixar o microfone silenciado, por gentileza, para não dar eco, para ficar uma gravação legal para vocês revisitarem depois. Gratidão, podem dar continuidade. Eu sou Newton Zanetti Cristo, Belo Horizonte, da cidade de Luz, Flor da Vida. Eu entrei aqui nessa cidade de Luz já no ano passado e vou falar um pouco da cidade de Luz dela. Na verdade, ela fica em duas cidades hoje, né? Ela fica na cidade de Belo Horizonte e Contagem. Ela foi primeiramente criada em Belo Horizonte, né? No bairro Havaí, próximo ali da Avenida Amazonas, no centro, quase no centro de Belo Horizonte. E depois de um tempo ela perdeu os participantes, né, os participantes criadores da Cidade de Luz perderam os membros, então ela ficou com um membro só na época. E aí foi, eu acho que a Ludmila participou dessa época, né, a Ludmila e a Leonardo. Então ela ficou com os participantes, assim, com um pouco participante, e aí o Oswaldo resolveu com a presença da gente, que já estava fazendo presença lá, a mudar, né, a trocar, de encerrar as atividades da Ariantã, no Xambala, e passar para a Flor da Vida, onde foi criada no ano passado, no mês de março do ano passado. E aí, a gente, de lá para cá, né, é o que a gente está fazendo hoje, né? A gente se encontra uma vez por mês lá, né, na Cidade de Luz, né, presencial. Ela fica no parque, ali no bairro ali de Melo, divisa com o Castelo. O parque chama Ursulina de Andrade Melo, é um parque muito bonito. Ele tem 307 mil metros quadrados, tem ponte, tem nascente, tem floresta nativa. É um parque bastante interessante. E aí a gente se encontra lá uma vez por mês, faz a presença lá uma vez por mês, uma meditação. E como eu disse, a cidade de Luz já tem um terço dela fica em Contagem o restante fica em Belo Horizonte. A parte que fica em Contagem é onde eu moro. A minha casa fica na parte que está em Contagem. E essa parte do parque, né, a parte mais verde da Cidade de Luz, ela dá mais ou menos uns 10 ou 20% da Cidade de Luz. Então, ela fica bastante parte dela fica dentro da mata lá. Uma área muito verde, muito bonita, que é esse parque que eu falei, né? Então, a gente tem procurado fazer esses encontros presencial, e eu, pessoalmente, faço outros visitas no parque lá, né, por minha conta, né, individual. Por eu morar muito próximo, então eu faço essas visitas lá em presencial mais vezes. Eu gosto muito de ir lá, o parque é muito bonito. E é isso. Vou passar para mais outra pessoa, só fico falando aqui também, até acabar. Qualquer coisa. Gratidão pela presença. Muito bom pelo convite, também gratidão. Bom, meu nome é Leonarda, sou da Pecal Belo Horizonte. Atualmente moro em Contagem, mas eu, né, sou de Belo Horizonte. E foi depois que tinha extinto já aquele primeiro grupo da PECOL, Orientã, eu fui a primeira membro. Eu fui a primeira, e quando eu cheguei lá, conversei com o Oswaldo, ele disse, só tem nós dois. Aí eu falei assim, então vamos crescer isso aí. Aí foi aparecendo mais um, a Ludmilla, aí foi aparecendo o Nilton, aí foram passando as meninas, aí o grupo foi crescendo, né? Foi dando uma esperança, e o grupo ganhando força, todos nós com bastante energia para poder levar em frente esse projeto, o Oswaldo incentivando pra caramba, é uma pessoa assim de muita luz, né? De muita garra, e ele conseguiu formar o grupo,
né? E deixou um legado legal para a gente, muita força e muita coragem. Então, estamos aí, firmes e fortes, com a graça de Deus. Oi, meu nome é Gisele Magalhães, eu sou da Pecol Flor da Vida também. Eu já moro aqui em Contagem também, mas trabalho em Belo Horizonte, então estou com um pezinho nos dois. E trabalho bem próximo a esse parque onde a gente faz os encontros presenciais, né, que o Nilton falou. E aí, nele, uma vez por mês, a gente se encontra para fazer os estudos, para fazer a meditação ao vivo. E é tão interessante que toda vez, né, que a gente se reúne lá no parque, sempre tem famílias próximas, sabe? Sempre tem muita gente, o movimento lá é gigante. E é tão mágico, né, as coisas como que acontecem, que o pessoal sempre para, até as crianças, sabe? As crianças, quando elas são muito agitadas, elas saem de perto e ficam ali os adultos e eles percebem. E muitas vezes eles falam pra gente assim, eu não sei o que vocês estão fazendo, eu não sei que religião que vocês são, mas assim, eles se abrem, sabe? Eles se abrem para estar ali, escutar o que a gente está fazendo. E é tão bom que sempre quando acaba também, eles chegam assim, tão gratos pra gente, sabe? Por estar recebendo aquela energia. A gente acredita muito que, assim, por mais que a gente chega para fazer aquele trabalho energético e por mais que a gente não vai ali a dedos chamando, convidando as pessoas, mas o universo ele trabalha tanto assim a favor que eles trazem aquelas pessoas necessitadas, que precisam dessa energia, que precisam desse amor, sabe? Para aquele momento. Acho que é um momento de cura, né? A gente, o ser humano, anda com tanta correria, tanto fora da presença, e naquele momento que está ali, e eles estão naquela presença, eles estão naquele mundo, né, de brincadeira, em família, com as crianças, mas é incrível como que param, ficam ali em presença mesmo, e recebendo essa energia, né, recebendo a energia dos arcturianos, recebendo a energia da PECOL, porque sempre nós somos próximos de um dos cristais que foram plantados ali no parque, então assim, a energia é surreal. E gratidão por estar aqui, pelo convite, Andréia. Que lindo, que lindo. Lude, mais alguém vai falar? Eu posso dar continuidade? Pode dar continuidade, o grupo está apresentado. Ah, ok. Que lindo, que lindo. Vocês foram falando, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais curioso, assim, né? Porque vocês vão contando, pô, peraí, o que que tem mais? Nós vamos saber o que que tem mais. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, e assim, quando a gente elaborou as perguntas, a intenção foi direcionar bem para a história dessa cidade de luz, Flor da Vida, mas também trazer algumas curiosidades que, às vezes, as pessoas, mesmo quem já ativou PECOL, já é membro de PECOL, às vezes tem também essa curiosidade. Nós vamos, então, ver na perspectiva da Flor da Vida qual que é a visão em relação ao que a gente vai perguntar aqui, né? Mas a primeira pergunta que eu queria fazer vocês podem me explicar por que o nome PECOL Flor da Vida? Olha, Andréia, desde que a gente começou com a iniciativa da gente ativar um outro lugar, né? Porque, incrivelmente, né, a gente se agrupa com uma finalidade, que só depois é que a gente vai perceber isso, né? Então, nós morávamos próximos, todos na região da Pampulha e Contagem. Então, quando o Oswaldo propôs que nós mudássemos a localização nossa e fizéssemos um projeto para a gente ativar outra cidade de luz, as coisas começaram a fluir de uma maneira muito mágica. Mágica, abracadabra.
E as coisas começaram a vir. Então, o Oswaldo, né, propôs qual vai ser o nome, quem vai ser o mentor, e por aí vai. O nome estava na nossa cabeça. E imediatamente foi se falado Flor da Vida. E a proposta de mudar para perto da nossa localidade, o parque que o Newton mencionou, foi o primeiro local que a gente tinha a certeza absoluta que ali seria a nossa usina elétrica, né? Porque tem água lá também, então vamos falar hidrelétrica mesmo, só não tem a queda d'água, né? Mas água, fauna, flora, é uma coisa assim, impressionante. Então o parque veio e o nome veio, sem nenhuma intenção, sem formar nada, assim, o que é a flor da vida, né? Que é um símbolo sagrado da geometria, porque dali, do entrelaçamento dos círculos, chega-se até o cubo de Metatron, né? Ligando linhas, as vértices de cada figura, chega-se ao cubo, né? De um simples círculo, que na verdade a gente que está na 3D sabe que são esferas, né? O círculo é a figura plana, né? E aí, sem se pensar nisso, eu sempre fui muito ligada à geometria sagrada, aos nomes sagrados, mas o nome veio sem eu pensar no que poderia estar surgindo naquele momento. Porque a gente estava começando na Cidade de Luz, os primeiros contatos que nós tivemos com o Oswaldo, e que a gente não tinha nenhuma noção do que seria uma cidade de luz, o que nós faríamos. A gente estava lá para fazer alguma coisa, para se conectar, para aproveitar, usufruir, né, da luz e da amorosidade arcturiana, porque isso a gente sabia, né? Todo mundo veio através dessa linhagem aí, né? Todo mundo se atraiu por isso. E esse nome Flor da Vida veio de uma maneira muito mágica, como eu disse. E quando a gente pensa real na flor da vida, né, que é o entrelaçamento aí dos círculos, numa estrutura perfeita, a gente sabe que é um símbolo ancestral, é a nossa marca primordial, é aquele momento do sopro divino. Quando a fonte soprou a vida, nós recebemos como marca, como DNA espiritual, que vai além da história do nosso DNA físico, apesar da forma também ser de flor da vida, assim como as células, nós temos o nosso DNA espiritual, que vai além do galáctico até, né? É o momento da nossa criação, né? O incriado criou-nos através desse sopro, e nesse sopro nós herdamos essa marca, a flor da vida. Que ela é uma estrutura e ela tem um padrão único, né? Que vem através de culturas antigas, mas que ela está numa ordem cósmica, numa unidade universal, e que acessa a nossa memória cósmica, né, para expandir a nossa consciência. Isso é tão importante, e como veio a calhar, né, esse projeto que trabalha a nossa ancestralidade com essa ancestralidade que é a flor da vida, o nome da nossa PECOL,
a ancestralidade primordial, né, de criação. Então, assim, a gente pode abrir o Google e procurar o significado de flor da vida, a gente vai encontrar, assim, milhões, né? Então, a gente pode se aproximar mais perto da gente no momento da concepção, né? Onde o espermatozoide fecunda o óvulo e, no certo nível de desenvolvimento desse óvulo fecundado, antes de mesmo desse óvulo fecundado chegar dentro do útero, ele tem uma fase chamada mórula, que é a flor da vida. É aquele amontoado de células que tem toda a estrutura da flor da vida, tridimensional. É muito lindo, né? A gente não pode desprezar nada da natureza. E aí a gente vai para o externo do nosso corpo. A gente acha, por exemplo, ela em várias estruturas vegetais, né? Se a gente pega um girassol, todas as sementes ali compostas, é uma flor da vida. Assim como vários exemplos, né? Então, vai do cosmo ao microcosmo. Então, todas as leis herméticas ali, configurando de uma maneira, assim, muito linda e muito cósmica, né? As estruturas da flor da vida. Então, ela simboliza a unidade de tudo, mostra que somos uma parte do todo. Claro, é o sopro do divino, né? Uma parte assim, infinitesimal, mas que é pertencente, né? E vai desse macro até o nosso micro. Então, quando a gente visualiza o símbolo, que a gente pode visualizar, a gente pode se sentir dentro dessa flor da vida holográfica, e aí expandir a nossa consciência e auxiliar a compreensão, né, do sentido da vida, do despertar para a consciência superior. E o mais importante, que eu considero voltar à nossa situação primordial, que é Deus. Então, a gente não precisa de um guru, a gente não precisa de um guia, a gente precisa de voltar à fonte, de acessar a fonte, para nós voltarmos à nossa origem. Então, assim, o porquê do nome Flor da Vida veio, mas depois, com o nosso amadurecimento, a gente chega a todas essas questões maravilhosas que ela nos traz. E esse é o objetivo do nosso trabalho, né? Nós começarmos ali de uma fração daquilo que a gente é hoje, que a gente é um grupo que vai crescendo, que vai se fortalecendo, que vai amadurecendo e que vai abrindo os horizontes. Isso é muito importante. Que lindo, que lindo. E é interessante, você trouxe essa abordagem da flor da vida, e como você disse, né, se a gente for pesquisar e tudo mais, eu particularmente sou uma estudiosa da flor da vida. E um ponto interessante, e que eu considero relevante complementar dentro da história da PECOL de vocês, é que dentro desse processo de criação, o criador primeiro, no vazio, quando ele começa a lançar os raios, fazer os movimentos, dali a gente considera também, são muitos estudiosos que consideram, particularmente eu também concordo com isso, dentro dos estudos que eu já realizei, que dali surgiram também as 7 direções. Então, aí a gente já vai para essa ancestralidade do xamanismo, né?
e também os 7 raios. Aí nós já vamos para essa parte aí dos grandes mestres, né, da grande fraternidade. Então, realmente, ela está em tudo, né, pode ser utilizada aí com várias intenções, ela tem um poder de geração, de transformação, realmente, assim, surpreendente, né, então, às vezes, a pessoa está com dificuldade para resolver ali alguma coisa, se ela começa a meditar na flor da vida, realmente a transformação ocorre, né? Então, assim, é aquela, eu brinco, né? Cuidado com o que você pede, que você pode conseguir, porque com a flor da vida, realmente, ela tem toda essa Sim, energia de sim, geração e de transformação. Que lindo, sim. muito legal. E, dando continuidade, então, o Newton já falou um pouquinho, mas só para a gente situar melhor, onde ela está localizada? Vocês já falaram aí da divisa, né, de BH e Contagem, hoje está todo mundo junto também, mas o nome do parque, o que vocês podem me passar sobre a localização? Bom, essa localização, André, ela fica mais ou menos uns 7 quilômetros, 8 quilômetros do centro de BH, né? Vamos falar do centro da cidade de Belo Horizonte, uns 8 quilômetros, mais ou menos, do centro de BH. Ela fica na divisa de 3 bairros, basicamente, né? E é o Alípio de Melo, Castelo, e o bairro Serrano ali, Alípio de Melo, Serrano e Castelo. Então, e Contagem, nessa área que está a cidade de Luz, é a divisa de Belo Horizonte com Contagem. Entendeu? Inclusive, eu moro na divisa, bem na divisa mesmo. E pela cidade de Luz tem aquele raio, né, de 1 quilômetro, né? O centro dela, de 1 quilômetro de raio. A minha casa ficou dentro da cidade de Luz, que é a divisa Belo Horizonte com Contagem. Então, assim, por ser divisa, aí a gente procurou fazer com que alguém morasse dentro da cidade de Luz, né? Que era um dos pré-requisitos, né, para a criação da cidade de Luz. E aí a gente procurou fazer esse raio, o centro do raio, muito próximo ali do círculo, né, assim, o centro do círculo, vamos dizer assim, muito próximo do parque. Então, o centro da cidade de Luz, onde tem o central, ela fica mais ou menos uns 500 metros do parque, né, assim, 500 metros. E tem a parte externa, um pouco mais externa do raio, que dá 1 quilômetro, né, de raio. Então, se você pegar o raio ali do centro vamos colocar esse parque como no centro, né, que é muito próximo do centro mesmo, então você teria ali, ela pega mais ou menos uns 30% de Contagem e o resto de Belo Horizonte, entendeu? Um centro bastante amplo, né, de 1 quilômetro e pouco. Mas se fica bem, a localização fica bem no centro desse bairro. E esse parque, ele é, como a Ludmila falou, é um parque extremamente importante nessa região, porque ele tem mata atlântica, né, mata nativa, né? Tem árvores que já foram até extintas nesse parque, que é o jacarandá, né, a praúna preta, já foi até extinto, e nesse parque tem nascente, tem lago artificial com peixe, tartaruga, várias espécies de pássaros, entendeu? Então, essa aqui é uma fauna, uma história muito interessante. É isso. Que lindo, né? Que energia. Vocês foram abençoados até nisso, né? Vocês já falaram também, rapidamente, mas se vocês quiserem detalhar um pouco mais sobre os encontros, se vocês têm encontro presencial, como que funciona. Sim, nós temos. Ele é uma vez por mês, né? A gente geralmente, assim, a gente agenda no meio do mês, assim, e, e lá o parque ele é aberto, né? Então, se não tem tem nenhum tipo de problema, e como tem essa parte do jardim, da mata, então tem muitos lugares, então tem muito verde, né? Pra gente, pra gente fazer as nossas meditações. Então, assim, a gente se reúne, vamos para lá, a gente fica 1h30, 2 horas dentro do parque, né? E às vezes a gente também costuma ir nos pontos dos cristais. Está na hora de dormir. Desculpa. Nos pontos dos cristais.
E ali a gente se reúne, fazemos nossas orações, as meditações, pegamos as meditações do David Camiller, né? E fazemos ao vivo, né? Também colocamos o chamado no nossa PECOL e para todos participarem também. Então todos estão convivendo naquele ambiente, né? No meio da natureza. Então, a gente vê criança gritando, os pássaros cantando, que lá tem muito. Então, assim, é um ambiente muito agradável. E esse é o presencial, mas toda semana a gente se reúne no online, né, para o estudo e trocar, né, ter entendimentos. É isso. Eu deixei aí no chat, inclusive, o link da Pegou Flor da Vida do Telegram, tá? Se tiver alguém aqui que ainda não faz parte, então, será muito bem-vindo. Muito bom, muito bom. E quem vai falar para mim qual que foi o maior desafio que vocês encontraram no desenvolvimento deste projeto? Andréia, por incrível que pareça, o nosso maior desafio foi na hora de fazer o projeto escrito. É porque a gente falou, o projeto ficou imenso, o Oswaldo muito nervoso. Vamos simplificar, e a gente não conseguia cortar nenhuma parte, porque a gente estava considerando tudo muito importante, né? A gente fez uma breve história de BH, uma breve história de Contagem, esse breve entre aspas, né? Porque a gente achava que tudo era muito importante para entrar, né? Sobre o parque, sobre os arredores de BH, a gente tem o Iotim também, que foi uma parte que o Oswaldo também achou importante colocar, né? Os bairros mais arborizados, a gente, assim, esnobou no projeto, então era uma coisa que nunca tinha fim. Então, eu acho que foi o maior desafio, porque foi, assim, muito bom o plantio dos cristais, visitar todos os pontos, a gente já fez isso mais de 2 vezes, para saber mesmo realmente se alguma coisa tinha mudado, né? Porque tem alguns lugares que tem uma vulnerabilidade social, tem locais que sim. Mas a gente tem, em contrapartida, o parque municipal, que é realmente chamado, né, de matinha, muito carinhosamente aqui pelo pessoal aqui de perto, porque é uma matinha mesmo, é uma matona, na verdade. Eu e o Nilton já fizemos uma visita guiada, muito interessante, e é muito importante também falar que o parque tem organizações, tanto na irrigação, quanto é um bairro, o bairro Castelo é um bairro de classe média para média alta, então é um pessoal já esclarecido, que sabe da importância desse parque, da manutenção. Então tem agora guardiões do parque que participam, tanto a comunidade quanto crianças, as escolas ao redor, então é muito interessante. Mas a gente tem 2 pontos que merece muita atenção o dispêndio da energia, né, para que alguma coisa mude ali. E eu acho que a Luciana quer fazer algum comentário, não sei, fica à vontade, Lu. Eu queria saber se, por acaso, nesse parque se faz compostagem, porque eu participo de alguns parques aqui em São José dos Campos, onde a gente faz compostagem com os moradores ao redor do parque. É muito legal. Não tem, Luciana. Tem vários projetos, sim, que tem organizações governamentais e não governamentais. Como eu disse, é uma comunidade muito ativa.
Mas compostagem lá não tem, não. Se vocês tiverem interesse, eu posso apoiar de alguma forma. É A muito gente legal, pode- porque nesses parques em São José dos Campos, os próprios vizinhos estão começando a participar, a gente dá palestras, e aí eles começam o processo em casa, é invertido. Começa no parque, depois vai para casa, e vice-versa. Daí o lixo orgânico que eles produzem em casa, eles levam para o parque para compostar, se não tiver espaço em casa. Sim. Legal. E daí o adubo é colocado nas árvores do próprio parque. Uhum. Eu sei que tem uma coleta seletiva, mas que fica depositado para um outro órgão recolher. Entendeu? É um ponto só de depósito para recolhimento mais tarde. Mas eles não reutilizam ali, não. E eu posso entrar em contato, sim, é a nível municipal, porque é um parque municipal, e vamos ver o que a gente pode fazer, tá? A gente dá o retorno. Boa sorte. Que legal, né? Eu acho que bom desse encontro é o que a gente vai partilhando, assim, as ideias que vão surgindo, né? Nós estamos em processo de também montagem do projeto, finalmente, da Cidade de Luz aqui de Araxá, né? Florescer dos Araxás, que tem toda essa raiz indígena. E dentro do nosso projeto, a gente tem a intenção, e que eu acho que é uma coisa que também é legal para vocês, de levantar as histórias, mas nós queremos essas histórias vivas, né? Então, entrevistar pessoas mais antigas para contar um pouco dessa história. Nós temos aqui os descendentes indígenas, né? Desculpa, os descendentes afro. Então, nós queremos realmente levantar, tem toda uma história de agricultura, né, e tudo, nós queremos, assim, estar trazendo isso, dar voz a isso, e a gente deve montar uma página e trazer. E como, quando vocês foram, então, montar o projeto, né, teve tudo isso, porque tinha tanta história para contar, então, de repente, é algo para vocês pensarem, né, uma sugestão aí, de ser um projeto de vocês levantar essas histórias e, de alguma forma, divulgar essas histórias, né? Assim como a Lu também já trouxe aí essa sugestão de compostagem bem interessante, né? Eu vou pedir só para dar continuidade por causa do nosso tempinho, né? Porque é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, foi até o que me trouxe para o golfe, foi a questão quando eu vi lá sobre cristais, eu sou a senhora dos cristais, então fiquei encantada, foi isso que me atraiu para o golfe, entre outras coisas, né, que é uma outra história, mas as pessoas têm curiosidade sobre o plantio, por que se escolhe determinados cristais, né? Então, no caso de vocês especificamente, que cristais vocês utilizaram, o que motivou vocês a utilizarem esses cristais? Bom, vou falar sobre essa parte. Bom, o plantio dos cristais foi uma coisa muito interessante. Primeiro, nós resolvemos que cada um ia escolher um cristal, né? Ia levar um cristal ou dois. E aí até o Oswaldo falou com a gente assim, gente, desapego. A gente ia pegar entre os cristais, a gente escolher um bonito, um lindo, maravilhoso, né? Então, desapega. Então, nós escolhemos os cristais e no dia do plantio, a gente foi aleatoriamente nos pontos, né? Cada ponto, e a gente ia ali escolher quem que ia plantar aquele cristal. Então, o cristal que eu levei, eu plantei. A Ludmila levou, ela plantou. O Oswaldo levou, ele plantou. O Nilton, e assim foi. Então, foi muito incrível. Foi um dia maravilhoso, foi maravilhoso mesmo. O tempo floresceu também, estava um dia maravilhoso. A Mirtes, né, ela também foi fazer o plantio. Ela fez o plantiozinho dela, foi muito lindo. Nós fizemos, né, a oração, fizemos todo o preparo e foi lindo. Aí nós escolhemos alguns cristais. E eu vou falar desses cristais em minha forma de uma poesia, tá bom? Então, eu coloquei assim, ó, os cristais, eles guardam a memória da terra, nascidos do tempo, da pressão e da espera. Em silêncio, vibram frequências ancestrais, fontes vivas entre o humano e o universal. A amazonita acalma o coração, traz verdade, coragem e expressão. É ponte suave entre a mente e sentir. Ensina a falar sem ferir. Então, a amazonita é uma pedra verde,
azulada, que tem umas listas brancas. Quartzo rosa, amor em vibração, cura feridas, abre o coração, é colo, é perdão, é luz a florir, amor próprio a nos conduzir. Ametista, chama espiritual, transmuta a dor, eleva o mental, guardiã da fé e da intuição, silêncio que traz proteção. Quartzo transparente, luz cristalina, amplifica e cura, tudo ilumina, clareza, foco, pura intuição, é o espelho da criação. Azurita, céu azul em pedra, desperta a mente, a alma integra, visão, sabedoria, expansão, chamado azul da compreensão. Esses foram os nossos cristais: amazonita, quartzo rosa, ametista, quartzo transparente e azurita. É isso. Foi plantado com muito amor e cada doação foi um presente para a natureza, que nós recebemos da natureza e doamos à natureza com muito amor e gratidão. Que lindo, esse receber e doar tem tudo a ver com a cosmovisão que a gente vai falar e praticar daqui a pouquinho. Lindo, gratidão. Linda poesia, linda poeta, poetisa, linda palavra. Alguém quer falar também sobre quando ocorrem as meditações, a plataforma? Eu até já deixei o link aí para o pessoal, mas alguém quer falar um pouco sobre isso para eu passar depois para a próxima pergunta? Ô, Andréia, ela acontece mensalmente, presencialmente, quando a chuva deixa também, né? Essa época de chuva a gente às vezes tem que correr. E a cada 15 dias online. Então, a cada 15 dias a gente se reúne para fazer as meditações. E a gente aproveita sempre para discutir um texto, um estudo que esteja assim borbulhando, alguma dúvida. Inclusive, eu vou adiantar aí já que essa preocupação do servir, né, além das meditações, que a meditação não resta a menor dúvida, porque ela causa o impacto positivo, né, mas que a gente está preocupado mesmo com essa, não é preocupação, é já uma inquietação de nós realizarmos algum servir maior do que a meditação. Como você sugeriu, como a Luciana sugeriu, e a gente só não pode fazer alguma coisa que não esteja dentro da legislação municipal, né? Já que a gente atua dentro do parque. Eu acredito que vai Pessoal, surgir vocês muita podiam coisa linda disso aí. Surgem muitos frutos, assim, por isso que esses encontros são tão importantes. Agora, então, vamos para a próxima pergunta. A Pecol Flor da Vida tem algum vínculo religioso? Não, não tem nenhum vínculo religioso. Eu acredito que todo mundo tenha vindo da religião espírita, mas não tem nada a ver com o espiritismo, nem com qualquer religião, não. Né? A gente vem pelo amor, pelo servir. Nós não temos nenhum vínculo religioso. Ok. E como entrar em contato com vocês? Eu já fiz a primeira coisinha ali, né? Você me passou, eu já compartilhei o link, mas tem alguma outra forma? Não, é através do link mesmo, tá? É a melhor forma.
da gente se comunicar. E à medida que as pessoas queiram saber de alguma coisa ou real sobre os nossos encontros, a gente disponibiliza o nosso contato pessoal, não tem problema. Mas, por enquanto, é o link do Telegram, tá bom? Ok, Ludmila, muito bom. A Fernanda falou que o som está baixinho. O som para você está baixo aí? Eu não sei se é você ou se é a minha internet que está falhando. Às vezes começa a falhar um pouquinho. É o som de todo mundo, Fernanda? Eu aumentei o meu, estava baixo mesmo. Eu estou ouvindo bem baixinho. Todo mundo? Mas pode ser o meu aparelho. Fê, você está com fone? Não. O fone costuma ajudar um pouquinho. A amiguinha falou que para ela o som tá ok. E a internet, ela realmente ela tá oscilando, né? Tá, vamos assim, então pode ser vendo o como meu. que vai ser aqui. Muito bom. Então, tá bom, gente. Obrigada pelo retorno aí. Há algo mais que vocês queiram compartilhar ou a gente pode dar andamento? Eu acho que a Simone tem um recadinho aí para gente. Eu quero falar para vocês uma poesia ancestral. Tá? Bênção a pajé. Possa o sol lhe dar energia durante o dia. Possa a lua restaurar suas forças à noite. Possa a chuva levar embora as suas preocupações. Que seja suave seu caminho pelo mundo, com a certeza de que o bom se fará presente em todos os dias de sua vida. Essa poesia ela foi atribuída a uma cultura pajé, mas, na verdade, ela é uma criação contemporânea e é uma alta ajuda para quem está de coração aberto. Ela fortalece, trazendo paz, amor e desejos positivos para a nossa vida. Aqui em BH, temos várias culturas ancestrais, como o congado, né? O folclore, as rodas de dança xamânicas. Isso vem dos africanos e dos indígenas que viviam aqui, que viveram aqui, e deixaram essas heranças ancestrais para nós. Né? Somos os nossos ancestrais hoje, elevando ainda mais a expansão da luz de um ser. Somos a flor da vida em constância e evidência. Somos a luz que viemos para ser. Somos o todo, transformando o individual em coletivo de amor e luz. Gratidão. Por todas as nossas relações. Uma sugestão, vocês colocarem lá no Telegram da Flor da Vida essas poesias, compartilharem isso, né? Deixar registrado. E para a gente finalizar essa primeira parte com toda essa energia que você já trouxe aí para nós, né? E tudo que a gente já compartilhou, eu vou pedir a vocês que rapidamente fechem os olhos, respirem fundo, soltem o ar pela boca, absorvendo todas as bênçãos dessa poesia que, na verdade, é uma bênção. E vamos ouvir com os olhos fechados. No princípio, um pouco de silêncio sagrado que tudo. Círculos dançam, começam a nascer. O som do universo a florescer. Tudo vibra, tudo é conexão. Só pulso, só coração. Flor da vida, geometria,
Tudo todo e me faz. Cada linha guarda um saber. Memória antiga do ser. No desenho inteiro lá. Quando o tempo deixa de passar. Parte do todo em paz. Eu sou vida, eu sou luz. Se mostrar vida, som e cor. Geometria. Suave. Parece que o som falhou um pouquinho, porque esse presente a Leonarda compartilhou comigo agora no fim da tarde, então eu não consegui organizar para colocar no computador de uma forma que vocês pudessem ouvir. Sugiro também que seja compartilhado no grupo para as pessoas ouvirem. A Leonarda criou essa poesia e ela realmente saiu do coração. Muito linda, assim, eu acho que vale a pena compartilhar, viu, Leonarda, com todos. Muito bom. E nessa energia, então, ainda que tenha... Gratidão, muito bom. Ainda que tenha tido toda essa falha, vou falar rapidamente com vocês da cosmovisão andina, tá? Ok, Sayonara, ok, vamos compartilhar sim. A cosmovisão andina, ela é muito importante porque, na verdade, ela tem muita relação com o nosso sistema de crenças em função da ancestralidade que nós trazemos enquanto brasileiros. Foi a Simone, né, que trouxe para a gente aí essa poesia do pajé, isso mesmo, Simone? Não, eu falei certo? Isso. E, na verdade, isso aí são as nossas raízes, né? E a cosmovisão andina, ela traz tudo isso para nós, né? Porque essa visão de mundo andina, ela considera a natureza, o homem, Pachamama, também a gente pode chamar de Mãe Terra. Se a gente aprofundar mais o estudo, ainda diferencia um pouco Pachamama de Mãe Terra, mas não é o objetivo aqui do nosso trabalho. Tudo está interligado, tudo está perpetuamente relacionado. Para a cultura andina, a natureza é um ser vivo. E é tão interessante que quando a gente tem a oportunidade de visitar um desses países, né, eu tive essa felicidade de visitar ano passado o Peru, gente, parece que as rochas falam com a gente realmente, porque tudo tem forma, além da energia, mas, assim, é muito vivo, tudo, e normalmente, assim, são formas de animais, né, e tem formas também que são rostos, sabe, caras, assim, muito fortes, coisas assim, que traz aquela energia de um povo guerreiro, um povo que tem uma fé maior, que está em harmonia com a natureza, sabe? É muito interessante essa percepção, né? E algo que eles trazem muito legal é esse princípio de que, como o homem é a própria natureza, ele não vai dominar a natureza, ele vai se harmonizar e vai se adaptar para coexistir.
E muitas vezes a nossa tradição mesmo, se a gente for olhar a nível de Brasil, a gente tem essa questão de dominar a natureza. A gente chega, vai rompendo toda a natureza, né? Vai tirando os recursos naturais, assim, sem pedir permissão, sem retribuir, sem reconhecer o sagrado disso tudo. A cosmovisão andina nos convida a mudar essa percepção. Desde o momento ali que você vai colher uma salsinha, um orégano, um manjericão, deu até fome, para fazer aquele almoço, fazer um macarrão especial, o que for, você ter esse reconhecimento dessa conexão, dessa inter-relação, pedir permissão, retribuir aguando a plantinha, conversando com a plantinha, dentre várias coisas. São coisas pequenas, mas que quando a gente vai praticando, logo, logo a gente está numa conexão muito legal com Pachamama, né? E para eles também consideram muito sagrado os picos nevados, a paisagem é maravilhosa, os vulcões, as montanhas, eles chamam de apus, se eu não me engano, né, rios, os lagos, e são bem divinizados. O Deus principal dentro da cultura, isso assim, tem muito estudo para ser desenvolvido, eu estou falando de uma forma bem resumida, é o Wiracocha, que teria saído do lago Titicaca, construído primeiro os gigantes, aí o projeto não deu muito certo, de forma resumida, então ele construiu o ser humano, né? E a partir dessa construção do ser humano, ele vem para a Terra também e vive no meio, algumas histórias contam, algumas lendas, vive no meio das pessoas para ensinar as pessoas o respeito um pelas outras, ensinar as pessoas a amar. Se a gente trouxer em uma outra linguagem, para despertar nas pessoas a luz crística, que é o que todos nós estamos buscando, né? Então, e sai justamente de um lago, por quê? Porque eles têm essa conexão do sagrado de toda a natureza, né? E eles consideram que o mundo tem 3 planos. Então, igual a gente tem a Trindade, a gente vai ver a Trindade se manifestando de várias formas em várias tradições. Na tradição andina, a gente tem a sua representação do cosmos, né? Que é o Ucupacha, o submundo, ou o mundo dos mortos. O nome do submundo, o mundo dos mortos, que ficaria abaixo da superfície da terra ou do mar, tá? E nós temos também o Hipatia, que é o mundo do presente, o mundo do aqui e agora, que seria aqui onde nós vivemos, nós coexistimos, tá? E Hanapacha, que é o mundo celestial, o mundo que está acima da terra, onde, na concepção dele, somente os justos podem entrar, tá? Hanapacha é definido como um mundo superior, onde viviam os deuses andinos. E uma característica muito forte na tradição andina é a chacana. Vocês já tinham visto? Aqui. Estou até com um modelinho aqui, essa cruz, né? Ela tem essa representação aqui, essa forma, porque ela representa o Cruzeiro do Sul, que tem todo um significado para eles de orientação. E dentro da chacana tem várias informações também, né? Quando a gente fala do mundo, do céu, vamos dizer assim, o animal para eles, o que simboliza isso, é o condor, né? O mundo subterrâneo, a serpente. O mundo intermediário, que é onde nós estamos, seria o puma. Tem uma puma aqui, sabe? Uma gatinha que está puxando o fio do pitbull. Então, eles têm. E a chacana, ela vai trazer também para nós a ideia de dualidade em vários aspectos, né? Em cima e embaixo, e também feminino e masculino, tá? Todos esses conceitos, eles estão concentrados aqui nessa cruz andina, tá? E, como eu disse, ela tem essa correspondência com o Cruzeiro do Sul, e ela significa fonte, transparência ou passagem, até porque o centro dela, se vocês olharem, né, é aberto. Conseguiram ver aqui? E ela tem, assim, muita, né,
também a questão do Sol e da Lua, dessa dualidade, mas tudo se encontra no centro de alguma forma, né? E ela é considerada um elemento organizador da sociedade andina. Dentro do que a gente estava falando dessa retribuição à Mãe Terra, a Luciana até falou a questão da compostagem, né, que é uma forma também de retribuição. Uma cultura que eles têm muito forte, aqui no Brasil a gente já tem lugares que fazem isso, né, é o pagamento à Mãe Terra, a Pachamama. No mês de agosto se comemora o mês de Pachamama. E nesse ritual, que acontece durante todo o mês de agosto, eu estive lá justamente em agosto, então muitos sítios que a gente foi, tinham os buracos, inclusive, sabe? Porque eles abrem, então, um buraco, e ali eles colocam coisas que realmente têm valor para eles, porque eles estão agradecendo, devolvendo a Pachamama toda a prosperidade, tudo que ela trouxe para eles, né? Então, quando você faz essa reverência, você entrega objetos, no caso deles, eles vão colocar milho, tem vários tipos de milho, várias espécies, né? Fitas coloridas, o algodão, coisas doces, vão trazer, de acordo com a intenção, eles vão trazer o vinho também, leite, e vão fazer essa oferenda, porque se considera que, no mês de agosto, é como se Pachamama abrisse a boca, onde você pudesse enxergar lá no fundo da garganta dela, por isso que faz o buraco, né? Então, você vai, você nutre Pachamama, para que ela possa te nutrir durante todo o tempo, né, durante o próximo ano. E isso é bem interessante dentro do conceito que eu falei anteriormente, né, que muitas vezes a gente retira as coisas da terra, nós retiramos minerais, não se trata de não retirar, eu não estou colocando julgamento de forma alguma aqui, tá? Mas só trazendo o seguinte, a questão da consciência. Por que não, se a gente faz isso, não ter essa reverência e, de alguma forma, não fazer uma retribuição, né? Então, fica isso como algo para a gente refletir no nosso dia a dia. A Pachamama está nos nutrindo o tempo todo. O tempo todo nós estamos sendo nutridos. O que nós podemos estar devolvendo em volta? Para começar, esse reconhecimento, esse respeito e essa reverência. Aqui, ó, é o pessoal, inclusive, preparando tudo para fazer essa entrega, tá? A Pachamama. Posso continuar? Tudo bem, gente? Alguém quer perguntar algo ou eu posso dar continuidade? Ok, vou continuar então. Eu comecei já a falar rapidamente aí para vocês, né, de Wiracocha, ou Viracocha, que é considerado um deus criador, é o mais importante da mitologia inca e também da cultura pré-inca da região, porque é como se ele moldasse o universo, o sol, a lua, as estrelas, os primeiros seres humanos, sem falar, como eu disse para vocês, né, que inicialmente ele criou, dentro de algumas tradições, conta que ele criou os gigantes, aí não deu muito certo, e aí veio o ser humano, né? E por que a gente traz esse conceito de Wiracocha? Porque isso é mais recente dentro das tradições. Hoje em dia, porque inicialmente, dentro da tradição indiana, a tradição hindu, se falava dos centros energéticos, principalmente dos 7 chakras principais, né? Mais recentemente, claro, eu falo recentemente a nível de história, né? A gente já começou a considerar o chakra estrela da alma e o chakra estrela da terra, abaixo dos nossos pés, a estrela da alma acima dos nossos pés. Então, em alguns estudos, tá, vai se considerar que o 8º chakra, que é justamente o chakra estrela da alma, ele também é chamado de Wiracocha. Por quê? Porque ele é o Deus criador, né? E quando a gente considera, então, o 8º chakra, que é o exercício que a gente vai praticar hoje, nós estamos falando justamente da nossa alma. Todas as informações da alma, elas ficariam, então, armazenadas nesse 8º chakra, que fica aqui acima do nosso chakra coronário. E ele é considerado um campo luminoso. Todas as informações das nossas encarnações estão aqui, vidas passadas, inclusive traumas e tudo mais, está localizado nesse 8º chakra, também chamado de
o Viracocha, tá? E se considera que esse chakra, ele armazena as informações. Então, mesmo a pessoa desencarnando, o gatinho aprontando aqui, mesmo a pessoa desencarnando, as informações, elas estão armazenadas aqui no 8º chakra. E quando a gente trabalha, a gente tem consciência desse 8º chakra, e fazemos a ativação, nós estamos criando uma expansão. O foco realmente é uma expansão de energia, é uma proteção, é um alinhamento dos nossos chakras, tá? E quando eu falo de proteção, eu estou trazendo essa proteção direto da fonte, essa conexão, sabe? Não é a proteção no sentido de defesa, eu tenho que me defender, mas é um acolhimento, sabendo que você está em conexão com essa energia criadora. É realmente, assim, um trabalho muito, muito lindo, né? Na visão, então, dos Incas, cada pessoa é cercada por um campo de energia luminoso, tá? E esse campo é como uma memória-vida que vai guardar todas as nossas experiências de vidas passadas, tá? A gente tem nele a camada causal, que molda o destino e o propósito de vida, a camada da alma, que conecta as emoções, a intuição, a camada mental, que guarda os pensamentos e os padrões mentais, e a camada física, que reflete a saúde do corpo, tá? E essa energia, então, ela, como toda energia, ela não é estática, tá? E ela se movimenta, entrando através do chakra coronário, se expandindo, envolvendo todo o corpo, descendo para a Terra, se conectando com o campo de energia da Terra e retornando, ok? Então, quando a gente se propõe a fazer esse trabalho de ativação desse campo luminoso, é como se, nesse instante, enquanto fazemos isso, a gente saísse esse tempo terreno, esse tempo linear, e buscasse essa conexão, essa expansão. Quanto mais a gente pratica esse movimento, que em seguida eu vou já explicar para vocês, quanto mais a gente pratica, então, esse movimento, a gente movimenta essa energia, mais a nossa consciência também vai se expandindo, tá? Quanto mais a gente faz isso, nós temos mais capacidade, inclusive, de recordar, e esse recordar para se curar. É uma coisa realmente assim, que tudo está interligado, né? E é isso que a gente, então, vai trabalhar agora. Em relação ao que eu falei, vocês têm alguma dúvida ou podemos passar para a atividade? Até em função do tempo aí, eu corri um pouquinho. Ok, estamos todos bem, então vamos lá, vamos começar. Vamos achar uma posição confortável. Vamos trazer as nossas mãos para o centro do nosso peito. Sentindo uma palma da mão encostando na outra. Respirando fundo, inspirando pelo nariz profundamente. Soltando o ar devagar pelo nariz. E vamos nos conectando com as batidas do nosso coração. Talvez você até sinta na sua mão essa batida no coração, do coração. Inspirando profundamente, soltando devagar. Mantenha firme a sua intenção de fazer essa conexão, de estar em contato com esse campo de energia luminoso, de expandir a sua consciência. Então, nós inspiramos, levando as nossas mãos para cima da nossa cabeça.
nessa posição. Respire um tempo aí. Em conexão com o seu coração. E agora a gente começa então a explorar esse campo de energia luminoso. Inspiramos e ao expirar, colocamos as palmas das mãos para cima e abrimos os braços, como se estivéssemos em uma esfera de luz, que na verdade é esse campo de energia luminoso que está em torno de nós. No seu tempo, leve as mãos para frente, para trás, respirando. Sinta como estão as palmas de suas mãos. Imagine uma criança que acabou de ganhar um presente e está explorando esse presente. Explore. Respirando. Pode levar uma das mãos para trás. Como se você estivesse acariciando esse campo de energia. Respira. Assim. Isso. Sente as palmas de suas mãos. Então, leve a sua mão esquerda para o centro do seu peito. E a mão direita na frente do seu chakra básico. Chakra raiz, só respire nele. Quando se movimenta essa energia, você pode alinhar os seus centros energéticos. Faça movimentos com a sua mão. Sinta se a sua mão vai te conduzir no sentido horário ou anti-horário. Não precisa racionalizar muito, só sentir o fluxo. E fazer o movimento que o seu chakra está pedindo nesse momento. Então suba sua mão para o chakra umbilical. Pause um tempinho, a mão parada, sem encostar a uma certa distância. Respira nesse chakra. Sinta como está a palma de sua mão. E também sinta para que lado você vai fazer o movimento. Talvez para frente e para trás. Só sinta. Então, traga sua mão para o seu plexo solar. E aqui no plexo solar, movimente o seu dedo médio como se tivesse uma tigela, como se você estivesse mexendo no interior de uma tigela. Faça esse movimento no plexo solar. Sinta se você vai fazer para a direita ou para a esquerda, ou talvez para os dois lados.
Então, traga sua mão direita para o seu chakra cardíaco. E só respire um tempo aí. Suba sua mão para o chakra laríngeo, talvez você até estenda um pouco o pescoço. No primeiro momento, sinta a energia através da palma da sua mão, sem tocar no pescoço. Gentilmente, leve a sua mão agora para a testa, entre as sobrancelhas. Sinta a energia na palma de sua mão e faça movimentos como se você estivesse impulsionando para frente e para trás, sem encostar na testa. Pause um tempo, sinta a energia. E gentilmente leve a sua mão direita para o seu chakra coronário. Se permita somente sentir. Desça essa mão agora do seu lado direito, sem encostar no rosto, equilibrando os canais e os meridianos. Faça o mesmo com a mão esquerda, seu lado esquerdo. Faça então movimentos de subida, descida, subida, atrás da cabeça. Pare um pouco as suas mãos atrás da sua cabeça, na região da nuca, sem tocar na cabeça. Sinta e pulsar a vibração nas suas mãos. Então, abra os braços, as palmas das mãos voltadas para cima. Desça os braços, descanse os ombros. Respire mais uma vez profundamente, solte o ar lentamente. E na próxima inspiração, vá subindo as mãos, inspirando e subindo as mãos, as palmas voltadas para cima, até o topo de sua cabeça. Agora desça as mãos, as palmas para baixo, para você encerrar o trabalho. E finalize então onde você começou, no seu coração, no centro do seu peito. Respire profundamente 3 vezes, soltando o ar devagar. Eu sou filho da terra e do universo sem fim. Tenho todo
todas as idades, tudo e todos vivem. Abrindo os olhos. Se sentir necessidade, você pode espreguiçar. Isso. Estão todos bem? Vai ficar gravado, vocês podem praticar, tá? Fazer com mais calma, sentir o tempo de vocês, o movimento de vocês. Isso é realmente muito importante. Alguém quer compartilhar algo ou podemos já passar para a finalização? Quero compartilhar. Fique à vontade. Eu quero falar que foi uma explosão de energia maravilhosa sobre todos nós, tá? Eu senti, desde quando nós começamos as poesias, subiu uma energia muito forte pelos meus pés, tá? Tomando conta de todo o meu corpo. Quando chegou no cardíaco, expandiu tão grande que pegou todo o grupo, todo mundo aí. E na hora que você começou, né, com essa sessão aí dos chakras, as minhas mãos ficaram luminosas, tá? E cada manuseio de chakras, né, foi tudo colorindo, tudo colorindo. Quando você pediu para pôr a mão aqui, nossa, foi uma explosão enorme de luz azul. E quando subiu para a cabeça, você mandou descer sobre o rosto. Foi uma luz tão grande que eu senti como se o sol estivesse dentro do quarto. Tá muito forte mesmo. E finalizou com um vórtice de luz rodando, muito forte. Subindo e descendo. E todos nós fomos amparados com tanto amor e tanta luz. Gratidão, viu? Gratidão. Que lindo, gratidão. Mais alguém? Gisele? Foi uma experiência muito linda, né? Minha mão formigou, assim, horrores, esquentou muito. E eu senti uma energia muito forte também, de alegria, de expansão, assim. Foi muito bom. Gratidão. Que bênção, que bênção. Mais alguém? Andréia, meu braço aqui, na hora que você começou, aquela hora que você falou para esticar o braço, meu braço foi lá no portão da minha casa. Eu fiquei até preocupado, pensei que meu braço está desse tamanho. Ficou uns 4 metros de comprimento. Coisa mais incrível, eu nunca tinha sentido isso, não. Gratidão, viu? E mais outras coisinhas, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Uau, que lindo, que lindo. Mais alguém? Gratidão. Ok, quem quiser compartilhar lá na Pecol Flor da Vida também, como foi essa experiência, até mesmo para estar estimulando outras pessoas a participarem do próximo encontro que a gente vai ter, eu assim, super agradeço mesmo, né? E para a gente finalizar, eu quero agradecer a Pecol Flor da Vida, através desses membros iluminados aí, essa oportunidade, né? Que lindo, a Ludmila hoje falou assim, Andréia, a gente já está sentindo a energia e tudo mais, né? E hoje foi um dia bem atípico, assim, também para mim, conciliando a 3D e esse trabalho, mas tinha uma coisinha falando assim, tá tudo certo, relaxa. Então, que lindo, assim, que lindo esse trabalho, essa energia, a forma como vocês estão desenvolvendo esse trabalho, né, como o coração de vocês
está aberto. E continuem escrevendo poesias, façam pinturas, sabe? Assim, manifeste, porque a arte é a maior manifestação da energia divina, dessa energia do Criador. Então, continuem fazendo isso, por mais pessoas fazendo e fazendo isso. E para a gente finalizar, agradeço a presença de todos vocês, muita gratidão mesmo, reconheço cada um de vocês, o esforço de cada um de vocês, e passo então para a Pecol Flor da Vida fazer o ancoramento da finalização dessa noite. A ativação do 8º chakra já foi uma maravilha, né? Aí nós vamos aproveitar esse momento de expansão do nosso campo e vamos abrilhantar um pouco mais, se for possível, com a Trindade mais próxima da fonte. Senhor Metatron, Senhor Melquisedeque, Senhor Micael, El Shaddai, El Elyon, Adonai Tsebayot, El Shaddai, El Elyon, Adonai Tsebayot, El Shaddai, El Elyon, Adonai Tsebayot. Que o Altíssimo Deus do Universo, através da luz azul dourada e branca, cristalina, possa selar esse campo aqui e agora. Que cada unidade desse campo possa nutrir a outra unidade e nós nos tornarmos somente um, preservando a nossa individualidade luminosa, mas pertencente ao todo. Selamos esse campo, gratos pela vivência, pela oportunidade, pelo trabalho, propósito, e que o propósito continue sendo o nosso melhor para o bem maior. Gratidão aos membros da Pecol Flor da Vida. Gratidão a todos os membros participantes que iluminaram esse evento. Gratidão a Deus, Pai absoluto, Criador, o incriado, Senhor de tudo que é. Gratidão aos nossos mestres, aos nossos instrutores. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Andréia. Foi uma honra participar, viu? Eu gosto muito quando Yatika fala, né? Eu honro e dou gratidão. Eu acho que tudo se resume nisso. Então, eu uso agora as palavras do Yatika com todo respeito, peço licença para dizer, eu honro e dou gratidão. Agradeço mesmo a todos vocês. Um restinho de noite abençoado a todos vocês, gratidão por essa oportunidade. E que a gente continue aí sendo essas sementinhas ao vento, espalhando amor por onde a gente passar. Uma noite abençoada a todos vocês.
Boa noite. Gratidão. Gratidão. Gratidão, viu? Gratidão. Boa noite, gratidão a todos.